Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na nossa aula de Islã e Hadith. Hoje estamos passando no terceiro dia de Ramadã e, por causa disso, conforme isso, nós vamos continuar com as aulas sobre Ramadã e sobre o jejum, como foi feito aula na semana passada também. Fizemos aula sobre eh, jejum. Antes disso, vamos ler Durud Sharif para começar a nossa aula. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospera Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Amém. Falando de jejum, falando de Ramadã, o primeiro dito de hoje que eu escolhi aqui é sobre iftar. Iftar quer dizer quebrar o jejum. Suhur é o termo que é usado para almoço ou para café da manhã, quando você come antes de fechar o jejum. Isso chama suhur. E para o uso de quebrar o jejum, temos o termo iftar ou fitr. O santo profeta falou, Hazrat Sahel relata que o santo profeta disse: Meu povo vai ficar bem desde que não atrasa a quebra do jejum. Que meu povo vai ficar bem. Eles vão ficar guiados até que eles vão continuar quebrando o jejum na hora certa e não vão atrasar no quebrar do jejum. Isso é importante saber porque muitas das vezes não só as pessoas desconsideram ou não dão muita atenção na suhur, que é para comida antes de fechar o jejum, mas as pessoas também muitas vezes não dão atenção para quebrar o jejum e não quebram o jejum na hora certa e ficam prolongando até muito tempo. E pensando, às vezes também pode ter esse pensamento que quanto mais vamos prolongar, vai ser bom. Deus Todo-Poderoso quer mostrar aqui que se você quer ser piedoso, se você quer ganhar a bênção de Deus, se você quer ganhar a recompensa, então não faça com a sua força, não precisa provar ou não precisa receber a recompensa por sua força. Na verdade, a bênção e a recompensa vêm com a obediência e com fazer as coisas de forma como foi ensinado. Deus não quer que você fique dias e dias ou você fica até prolongando até muito tarde o seu jejum. Deus mandou ficar sem comer e sem beber, mas isso não quer dizer que você fica. As pessoas começaram a considerar mais o fome e sede físico e pararam de pensar o objetivo principal que é atrás disso. O jejum, só abster de comer e beber, não é,
o intuito principal. O intuito principal é trazer uma reforma na pessoa através disso. Então, não devemos pensar que não. Quanto mais longo isso é, a gente vai ganhar mais recompensa. Na verdade, quando chegar o tempo, devemos quebrar logo. Não devemos ficar lá pensando, não, vou prolongar mais um pouco, não. Devemos despachar, devemos ser mais rápido, devemos, quando, assim que o sol se põe, assim que chegar a hora de quebrar o jejum, assim que você é permitido comer, você deve comer e também deve eh, abrir, fazer com que quebrar o jejum dos outros, deve compartilhar a comida, deve compartilhar o que você tiver para o seu futuro, para o seu futuro, para seu quebrar do jejum para os outros. O segundo dito de Santo Profeta foi relatado por Hazrat Abu Huraira, que relata que Santo Profeta diz: se qualquer um de vocês comer ou beber por esquecimento do jejum, ele deve continuar seu jejum até o final, pois Allah o alimentou e lhe deu para beber. Isso também é muito importante saber que se você está em casa fazendo a comida e de repente você esqueceu e pegou alguma coisa aí, mesmo para testar o gosto da comida, às vezes, quando a pessoa está fazendo a comida, cozinhando, a pessoa tem, às vezes, começa a fazer, testar o gosto, né? Coloca na boca, na língua. Se comer alguma coisa assim, ou mesmo se você está de sede, bebeu água um pouquinho, ou comeu, testou alguma coisa, sem saber que você está de jejum, isso não quebra o jejum. Devemos entender que isso não quebra o jejum. Devemos continuar com o jejum mesmo que você tiver comido alguma coisa. Pois Deus Todo-Poderoso alimentou, Santo Profeta disse que Deus alimenta a pessoa e dá para beber. E também, se tiver uma pessoa tiver ao lado e vês que outra pessoa está de jejum e está comendo alguma coisa, não deve falar para a pessoa que para de comer ou para de beber. Se é isso que está dizendo, que a outras pessoas também não devem criticar, não devem julgar ou não devem dizer que você quebrou o jejum ou alguma coisa assim. Na verdade, deve ficar calado. A outra pessoa não deve mencionar que você está de jejum para de comer, porque Deus está alimentando a pessoa. Então, a pessoa, se tiver comido por erro alguma coisa, deve continuar a jejuar. Mas isso também não quer dizer que você vai lá no restaurante, à hora do almoço, e come bem, almoça bem, e beba alguma coisa, refrigerante, água, alguma coisa e depois você quiser continuar com o jejum, não. Se for alguma coisa pequena, aí tudo bem, mas se você começar a beber, começar a comer e almoçar bem, comer bem, aí já quebrar o jejum. Isso é algo que fosse uma coisa levezinha, você comeu e você não prestou atenção que você estava de jejum. Tem outro dito que Hazrat Salman relata que o Santo Profeta diz: quando você quebrar o jejum, faça-o com uma tâmara, pois há bênção nisso, e se você não conseguir encontrar uma tâmara, beba água, pois ela é pura. Ele acrescentou, primeira parte sobre quebrar o jejum, que você deve quebrar o jejum com a tâmara, que é abençoada, que tem bênção, e o santo profeta também tinha essa prática. Por isso, a gente recebe dupla bênção e recompensa, não só por ter quebrado o jejum com a tâmara porque é abençoada, mas também porque santo profeta quebrava o jejum. E se não tiver a tâmara, santo profeta diz, deve beber água para quebrar o jejum. Isso é preferido, mas se não tiver alguma coisa disso, você pode quebrar o jejum com qualquer outra coisa para comer. E depois ele acrescentou, caridade para com o pobre é só uma caridade. Mas para com um familiar é tanto caridade quanto benevolência.
Aqui ele mostrou um ponto muito importante que deve ser considerado na sociedade, que às vezes nós esquecemos. As pessoas fazem caridade, as pessoas dão, fazem ajuda, doam para as pessoas. Isso é uma coisa boa, isso é uma caridade que deve ser feito. Mas muitas das vezes nós vemos que às vezes as pessoas têm familiares, parentes do perto, que sofrem por situações financeiras, com situações econômicas. Eles não têm condições financeiras para comer bem ou beber bem. E o seu parente, os seus familiares, a pessoa fica fazendo doação para os outros. Santo Profeta, com essa palavra, com essa frase, incentivou para que as pessoas fizessem caridade primeiro com os próprios familiares. Porque Santo Profeta diz que isso não é só como caridade, mas também como benevolência. Fazer bem para os familiares. Só fazer bem, só tratar bem os familiares, só comportar bem com os familiares, só fazer, perguntar se estão bem os familiares, já é uma coisa boa, já é uma virtude, já é benevolência. Agora, fazer caridade com os parentes, com os familiares, é recompensa dupla. Você ganha duas recompensas. Tanto tratar bem os familiares, quanto fazer doação para os familiares. Então, nós não devemos esquecer os nossos próximos e fazer doação para os outros ou lá fora. E também isso foi falado porque na nossa cultura, às vezes, é considerado como uma coisa ruim gastar ou dar sadaqah para os familiares. Santo Profeta diz que não é ruim fazer sadaqah para os familiares, sendo que, desde que eles estão necessitando, desde que eles estão precisando de sadaqah. Se eles estão precisando de sadaqah, os primeiros que devem receber essa sadaqah, essa caridade. Sadaqah é usado para, é o termo usado para referir doação financeira, doação. Então, essa sadaqah pode ser feito, deve ser feito primeiramente para os familiares, porque isso é tanto caridade quanto benevolência. Aqui tem outro dito de Santo Profeta, relatado pelo Hazrat Muad bin Zahra, que relata que Santo Profeta recitou o seguinte oração ao término do jejum: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ó Allah, por teu amor, observei o jejum e o acabo com o que tu me concedeste. Então, quando a pessoa fizer o jejum, deve considerar, deve ser lido essa recitação, essa oração para quebrar o jejum, que é muito importante. Isso mostra também que ao longo do tempo, ao longo do jejum, ao longo do dia, quando a pessoa está observando o jejum, devemos sempre manter a nossa intenção, o nosso foco para Deus Todo-Poderoso, porque afinal tudo que nós estamos fazendo é para Deus Todo-Poderoso, é para satisfazer Deus Todo-Poderoso. Então tudo, seja pequeno ou grande, sacrifício que seja é feito, sendo tanto o sacrifício financeiro quanto o sacrifício corporal, físico, que é através do jejum, sempre deve ser mantido o foco principal, que é para Deus Todo-Poderoso. Aqui tem o último dito de hoje, que é narrado pelo Imam Malik, que relata que uma vez uma mulher pobre pediu comida para Hazrat Aisha. Uma vez uma mulher veio para Hazrat Aisha e pediu ajuda, pediu a comida para ela. Naquele dia, Hazrat Aisha estava fazendo jejum e não tinha nada em casa além de um pão de forma. Hazrat Aisha disse à sua empregada para dar o pão para a mulher. A empregada disse: Mas você não tem mais nada para você. Hazrat Aisha disse: Pode dar, assim mesmo. Então ela deu o pão de forma para a mulher pobre. À noite, um parente de Hazrat Aisha lhe enviou um pouco de carne de cabra e o ombro de cabra como presente. Uma comida feita
de cabra para Hazrat Aisha como presente. Hazrat Aisha chamou a empregada e disse: pegue e coma a carne, é muito melhor do que o pão de forma. Vejam só como Deus Todo-Poderoso não fez esperar nenhum dia, logo no dia que Hazrat Aisha fez o sacrifício, e ela não preocupou com si mesmo. Esse é o espírito que Islã quer criar dentro dos crentes, para que a pessoa não preocupa com si mesmo, não preocupa com individualidade, mas sim preocupa mais com comunhão em geral. Deve pensar de sociedade em geral, deve pensar das outras pessoas, deve preferir que mesmo que eu precisar de fazer um sacrifício, mesmo que individualmente eu precisar de ficar com fome, mas em geral, se eu, por ficando com eu com fome, outra pessoa pode comer alguma coisa, o Islã incentiva que a pessoa dê fazer essa caridade, porque você sabe, às vezes, que você pode comer depois de um dia, ou alguém pode doar, ou você pode ganhar, mas a outra pessoa que está sofrendo com fome, você não sabe quando que ele poderá ter a oportunidade de comer de novo. Por isso, um dos intuitos e objetivos do Ramadã, para qual ele vem, é para mostrar para os carentes, para mostrar para os muçulmanos que sim, você deve fazer caridade, você deve fazer jejum, para criar um espírito de sacrifício, para criar que você pode fazer sacrifício, pode sacrificar alguma coisa para outras pessoas. Isso é muito importante. E esse é o espírito que o Islã quer criar dentro dos muçulmanos. Esse é um dito, o último dito de hoje, em que nós falamos sobre Ramadã, sobre o jejum. Espero que vocês tenham gostado. Além disso, se tiver alguma dúvida, vocês podem fazer também sobre Ramadã, sobre jejum. Espero que o jejum está indo bem para todo mundo, quem está fazendo. E quem não está fazendo também, oro para Deus que consiga ter força e fé para que possa fazer esse sacrifício físico, sacrifício corporal também, né? Mas isso tudo vem para trazer para valorizar tudo que nós temos, né? Nos dias normais a gente vai lá na cozinha, bebe água quanto quiser, como que quiser, abre a geladeira e como que quiser, né? Mas nesses dias, mesmo tudo tendo na geladeira, mesmo tendo água, na cozinha, mesmo tendo comida feita, você não pode comer, fazer sacrifício para Deus. Então, isso mostra, isso vem, como eu falei, com o intuito de criar um espírito de sacrificar para os outros, né? Porque se você está, mesmo tendo comida e bebida, você não está bebendo por causa de Deus, então isso vai facilitar quando uma pessoa vem para você e está com fome, está pedindo ajuda e você tem alguma coisa para doar. Isso vai facilitar você fazer esse sacrifício, porque você já passou dessa situação. E acho que o Ludelânia também está participando pela primeira vez, né? Ou já participou? Segunda vez. Ah, segunda vez, tá bom. Muito bom. Como é que achou a aula? Foi muito boa, assim. E eu tenho uma dúvida, é que ontem, não, antes de ontem, eu achava que o horário do iftar seria de 17h35, quando na verdade aqui era 17h39. Então eu comi 4 minutos antes. Não me dei conta, realmente. E eu perguntei para minha amiga Maria se isso invalida o jejum do dia todo. E aí, o que é que teve a resposta? Foi uma boa notícia ou não? Ah, ela me falou que acho que não invalidou porque eu fiz, tipo, intencionalmente, sem intenção, né?
E eu só, tipo, me dei conta no dia seguinte, quando eu tava verificando, assim, por acaso, eu... Então, realmente, eu não tinha noção de que estava comendo no horário errado. Então, ela falou, não, eu acho que não invalida, não. Não foi com a intenção e foi muito Sim. pouquinho É, tempo. quando você come, é exatamente isso que nós falamos hoje, né? Se a pessoa comer alguma coisa ou beber alguma coisa sem ter a intenção de quebrar o jejum, sem ter essa intenção, na verdade, não é? Porque se você sabe que você está de jejum, você não vai comer, né? Então, se você tiver de jejum, e você comer alguma coisa por engano, por esquecimento, isso não invalida o jejum. E a mesma coisa acontece se você tiver o erro do tempo. E, por exemplo, se você, tempo de fechar o jejum é 4h40, 4h50, e você continuou até 55 e depois viu o horário e, opa, poxa, tinha passado uns 4, 5 minutos. Isso também não invalida. Você deve fazer o jejum na mesma. E a mesma coisa se você quebrar o jejum 3, 4 minutos com antecedência sem saber, não é? Não deve tornar isso como um costume. Mas se você não saber, isso não invalida o jejum. Sim, inicialmente eu fiquei aflita, achando que tinha realmente. Eu disse, não, eu acho que quebrou, porque eu tinha a intenção de quebrar naquele momento, achando que estava certo. Só Sim, que depois, quando eu percebi, pensei bastante no que ela falou, eu pensei, realmente, acho que Deus perdoou e viu o esforço, e não, sim. não era a intenção de quebrar no horário errado, Na mas aula achei que. passada, exatamente isso foi falado, que Deus, se a pessoa tiver boa intenção, se a pessoa tiver do coração bom, se a pessoa estiver fazendo caridade e outras virtudes, Deus olha para essas coisas. E se a pessoa não trazer uma mudança espiritual na pessoa e ficar fazendo todos os pecados, mesmo fazendo jejum, então Deus disse que não precisa de ficar com fome e com sede, porque o importante é o resultado, a consequência do jejum, né? Porque o jejum não é o objetivo em si mesmo. O jejum é o caminho que nos leva para o nosso objetivo, entendeu? Para melhorar o nosso estado espiritual, para melhorar a nossa forma como nós temos a nossa fé, como nós fazemos as nossas virtudes, como nós fazemos as boas ações, isso tudo, né? E todos os pilares do Islã, na verdade, servem para isso. A oração em si mesmo não é um objetivo. Se alguém está fazendo oração e fica satisfeito, não é o objetivo. O objetivo é por isso, Santo Profeta diz, As-salatu merajul mu'min. Meraj quer dizer eh, o método de transporte em que a pessoa transporta. Então, a oração é o método de transporte para um crente que leva para Deus. Mas oração em si mesmo não é objetivo. Sim, oração nos lidera para uma ação bom, para ter uma fé forte, para acreditar em Deus único e para fazer coisas boas, para sacrificar o nosso tempo para Deus Todo-Poderoso, não só fazer oração, mas fazer outras coisas também. Então é isso, Deus não olha para coisas físicas são importantes, mas não são, não é o objetivo é nós fazermos isso para melhorar o nosso estado espiritual. Em geral, eu acho que o jejum é para treinar a nossa paciência, né? Porque, por Exatamente, exemplo, eu acho que qualquer ser humano, independente dessa religião ou fé, consegue. É uma rotina, você se adapta. O primeiro dia é difícil, o segundo é menos difícil e depois cada vez mais, né? exatamente, exatamente, Mas as circunstâncias do dia a dia, né, aqueles momentos que as pessoas tentam de alguma forma, chega aquela situação que tentam incitar a raiva e você fica trincando os dentes, não quero sentir raiva, não quero sentir isso, mas é difícil, isso é difícil, isso sim, é mais difícil do que ficar sem comida, não sentir raiva, não odiar, não detestar, não exatamente. amaldiçoar alguma coisa ou Porque alguém. essa é uma coisa física, essa é uma coisa bem é, objetiva que você pode fazer sem comer, sem beber. Agora você
ficar não com raiva, você não fazer as coisas ruins, isso sim, isso é uma coisa que devemos prestar atenção e devemos fazer evolução todo dia, devemos tentar melhorar todo dia alguma coisa. E no final do dia devemos, quando a gente está quebrando o jejum, devemos parar e pensar o que é que do bom eu fiz, qual é a diferença na minha atitude foi sem fazer o jejum e já agora que estou fazendo o jejum. O que é que mudou em mim? Isso é muito importante. Então é isso. Eu acho que lá em São Paulo está fazendo tempo de quebrar o jejum. Aqui ainda vai levar mais uns 15, 20 minutos. Aqui tem uma dúvida, a Celina mandou que pode experimentar quando está em jejum alimento? Não, não pode experimentar alimento. Não pode comer nada e não pode beber nada. Não pode experimentar nada. É proibido comer ou beber ou experimentar qualquer alimento. Tá bom? Eu falei que você, se experimentar alguma coisa por engano, não sabendo que estava de jejum, aí nesse caso não invalida o jejum, deve continuar. Mas sim, você não deve experimentar nenhum tipo de alimento, nem a bebida, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Espero também que vocês consigam aproveitar com o jejum, com o mês do Ramadã, para melhorar o nosso estado espiritual, para fortalecer a nossa fé. Amém. Então fiquem com Deus. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.